Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 11, versículos 38 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 11, versículos 38 ao 45. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixe-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar então na presença do nosso Deus, agora em oração. Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, com muita alegria no coração, porque que prazer maior existe do que estar na Tua presença? Tu és o Santo, o Filho de Deus, o Messias, aquele que veio a este mundo para nos salvar, para nos conceder a vida eterna. Tu és o Deus único e verdadeiro, o nosso Criador, aquele que dia e noite cuida de nós, aquele que dia e noite, na eternidade, nos ama, aquele que nos concede o alimento de cada dia, que nos concede o ar que respiramos, que nos concede, enfim, a vida. Obrigado, meu Deus, por Tu existir como o único Deus deste universo. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pela Tua paciência, porque muitas vezes desobedecemos a Ti, muitas vezes de forma até voluntária, outras vezes inconsciente. Ó meu Deus, nos perdoa, perdoa os nossos pecados, não leve em conta a nossa ignorância de não Te conhecer com tanta profundidade, mas nos ajuda, ó Deus, a Te conhecer cada vez mais.
a ter uma comunhão contigo plena, para caminharmos em nossa jornada aqui na terra. É assim, ó Senhor, que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título: Pedras removidas tornam-se pedras edificadas no coração. Vou repetir. O tema do nosso sermão de hoje tem como título: Pedras removidas tornam-se pedras edificadas no coração. Este texto base do sermão, João capítulo 11, versículos 38 ao 45, se reporta à ressurreição de Lázaro. Jesus, profundamente comovido com o sofrimento de Maria e dos judeus por causa da morte de Lázaro, e após ter chorado, ele chega ao sepulcro de seu amigo e ordena que tirassem a pedra que fechava então a gruta sepulcral. Maria, humanamente, ela avalia que Lázaro estava sepultado há 4 dias e que o seu corpo, envolto em faixas, já cheirava mal e não havia mais o que fazer, dizendo então isto para Jesus. Jesus então diz a Maria: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E agora, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que habita no céu, na terra e debaixo da terra, diz a você: se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer na mensagem de hoje, você verá a glória de Deus. Imediatamente, diz o texto que a pedra foi retirada. Jesus então olhou para cima, para o céu, e orou ao Pai eterno, já agradecendo pela ressurreição de Lázaro. Então ele brada em alta voz para Lázaro, dizendo: Lázaro, sai do sepulcro. E o morto saiu, ressurreto, envolto em faixas que lhe foram tiradas. Lázaro, depois de passar pelo vale da sombra da morte, volta à vida, e todos que ali testemunharam este milagre creram em Jesus como sendo o Messias, o próprio Deus entre nós. Lázaro passou pelo vale da sombra da morte. E Jesus, através de uma ordenança da sua poderosa palavra, chamou Lázaro de volta à vida. Que coisa maravilhosa! Que milagre! Que nós não podemos nem ter palavras para dizer a sua magnitude, a beleza, o enigma que é trazer de volta à vida alguém que estava morto. Jesus removeu uma pedra que impedia a volta de Lázaro. Lázaro estava
preso à morte. Lázaro estava sem vida, cheirando mal há 4 dias, ou seja, o seu corpo em decomposição. E quero dizer que somente Jesus pode remover as pedras que estão no nosso coração humano. Ou seja, em nossa vida, pedras que nos mantêm presos à prática do pecado, que é a transgressão da vontade de Deus. A definição de pecado é transgressão da vontade de Deus. E se eu faço algo contra Deus, ou seja, algo contra a sua vontade, eu estou pecando contra Deus. E a alma de Deus chora. Porque um filho seu, uma filha sua, está a pecar permanentemente. Ou seja, está preso à prática do pecado. E, portanto, há aí uma pedra que deve ser removida para que haja uma volta para Deus. Porque Deus é santo e Ele, então, não pode estar diante do pecado. Porque o Senhor, Ele tem como abominável o pecado, mas Ele ama o pecador. E, portanto, presos a esta prática do pecado, presos à indiferença com Deus, estas são pedras que estão no nosso coração. O fingimento de ser cristão, que nos leva então a um estado de permanência de morte espiritual, afastados de Deus. Lázaro estava na morte física, dentro de uma gruta escura, fechada com uma pedra. Muitos estão presos ao pecado numa gruta fechada com uma pedra que humanamente parece irremovível. Para que haja uma abertura de uma saída. Uma reflexão nos coloca a pensar qual é a pedra. Ou quais são as pedras que nos colocam em posição, ou que nos colocam em posição antagônica a Deus, impedindo-nos então de chegar ao trono da graça. E aqui eu quero dizer, para todos nós, inclusive eu, cuidado com estas pedras, que elas são colocadas assim de uma forma inesperadas no nosso dia a dia. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, diz: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade, e esta é uma palavra que é muito utilizada para dar vazão ao pecado. Vou repetir, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. O que o apóstolo Paulo está aqui a falar não é a liberdade no seu sentido puro da palavra, mas é a libertinagem, a prática
permanecer neste lamaçal que entristece o Espírito Santo de Deus. Cuidado com estas pedras. Na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 13, diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Aqui Deus está a falar sobre não pecar, primeiramente contra Deus, e pecar contra o irmão. E quando eu falo aqui contra o irmão, estou falando aqueles, ou seja, contra o nosso próximo. E quando pecamos contra o nosso próximo, nós estamos pecando contra Deus. Porque tanto nós como o nosso próximo é a imagem e semelhança de Deus. Saiba, e eu quero dizer isso a você, saiba que Jesus pode remover todas estas pedras do teu coração e colocar pedras que edificam. Você talvez até possa pensar, imaginar, não é mais possível, a minha vida não tem mais volta. Eu estou preso dentro desta gruta como Lázaro estava preso na morte física. E esta gruta significa o domínio do pecado sobre a sua vida. E talvez você pense que não há como remover estas pedras da sua vida. Mas eu digo a você que Jesus retira estas pedras. Ele esmiuça essas pedras com um martelo divino e então coloca no seu coração pedras que edificam, pedras que desenvolvem a sua vida espiritual e coloca numa situação de prosperidade. Estou falando aqui de prosperidade espiritual. E coloca numa condição de convívio, de experiência, de comunhão com Deus. Só Jesus pode remover todas estas pedras que te afastam de Deus. Só Jesus pode retirar todas estas pedras que te impedem de chegar à cruz do Calvário, de chegar ao Senhor. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 ao 20. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu quero aqui fazer uma exegese destes dois versículos, muito rapidamente, porque aqui caberia até outro sermão. Mas o que Deus está a lhe falar aqui é que Ele diz, eu vou conceder, eu vou dar um coração não dividido. E essa divisão se trata do seguinte, seguir a Deus ou seguir aos valores do mundo contrários a Deus. É isso que ele está dizendo. Então ele diz, olha, eu vou acabar com esta divisão. Porque o Senhor mesmo disse que todo reino dividido, ele não subsiste. Em outras palavras, ele não se desenvolve. Ele não fica de pé. Ele se destrói por si só. Então não cabe divisão.
E aqui ele está a dizer um coração não dividido, ou seja, um coração em unidade, voltado para Deus. E ainda diz mais: porei dentro dele um novo espírito. É o Espírito Santo, que se você abrir o seu coração, a sua alma para Deus e deixar ele entrar, é ele que vai presidir a sua vida. Retirarei deles o coração de pedra, este coração rancoroso, este coração cheio de ódio, cheio de amargura, melhor dizendo, cheio de inveja, cheio de valores contrários à vontade de Deus. Ele retira esse coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração espiritual, um coração voltado para Deus. E com isso, quando Deus faz esta restauração na sua vida, aí você passa voluntariamente, e vou dizer muito mais profundamente, espontaneamente a obedecer à vontade de Deus. E muito mais do que isso, você passa a ser filho e filha de Deus, povo de Deus. E presta atenção aqui na promessa final, quando ele diz: e eu serei o seu Deus. Você imaginou ter um Deus como o Senhor? Um Deus onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, tudo está contido nele. Um Deus poderoso, onipotente. Para ele não há nada impossível. Um exemplo é o do texto base do sermão. Ele tirou Lázaro do vale da sombra da morte. E Jesus vai retirar você desta condição de que você acha impossível de sair. Esta é uma mensagem de Deus para você. Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aqui a palavra de Deus está a falar da vida eterna no céu. E aqui eu estou a lhe falar neste momento. Se você entregar a sua vida a Jesus de forma espontânea, que Ele vai restaurar, transformar, mudar a sua vida. É necessário que você coloque a sua confiança em Deus. É isto que eu estou aqui a suplicar a você. Como vimos, as pedras na Bíblia podem ter variegados significados, espiritualmente falando. As pedras podem ser uma armadilha, podem ser um obstáculo, mas de outra maneira, pedras podem significar firmeza, dureza, base, valor e permanência. Ou seja, eternidade. Jesus é a nossa pedra angular, que nos edifica e nos sustenta. Não podemos viver sem Jesus. Jesus é a pedra fundamental que mantém a nossa vida espiritual estruturada. Eu vou repetir. Jesus é a pedra fundamental. Pedra quer dizer base,
sustentação, que mantém a nossa vida espiritual estruturada para cima e não demolida. Jesus é a nossa rocha, que fundamenta a nossa vida moral, social e espiritual. No Salmo 118, versículos 19 ao 23, diz assim: abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. E quero aqui chamar a atenção nesse versículo 22 que diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus veio a este mundo e os sábios deste mundo rejeitaram a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, a mensagem de vida eterna. Os construtores. E quantos construtores e construtoras existem hoje que, pela sua própria sabedoria, acreditam que podem viver de forma independente, sem Cristo, que é a pedra angular? Quantos e quantos aqui podem dizer que, não, pela minha sabedoria, pelo meu entendimento, pela minha experiência, eu posso ter vida abundante? Não, não pode. A vida abundante é só com Jesus. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Mateus capítulo 21, versículo 42 diz: Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Sabe por quê? Que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Porque isso vem do Senhor. Isso vem de Deus e é algo maravilhoso para nós. Olha o que a palavra está dizendo. A pedra angular, Jesus, é algo maravilhoso para nós. Preste atenção no que eu vou dizer agora para você. Jesus veio a este mundo para assumir as nossas culpas na cruz do Calvário. Foi nesta cruz que ele derramou o seu sangue, perdoando então os nossos pecados, propiciando-nos então a nossa salvação, nos concedendo então a vida eterna. Saiba que as pedras pecaminosas, removidas do teu coração por Jesus, se você permitir entregar a sua vida a Ele, jamais lhe fará tropeçar nelas de novo. Porque a palavra de Deus é que diz, no Salmo número 91, versículos 11 e 12: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Você ouviu o que eu disse? Deus aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, ao meu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos.
Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O Senhor vai dar ordens aos anjos para te guardar, te proteger, segurar na tua mão, para que em toda e qualquer situação, circunstância que vier sua presença, você não tropece. E tenha sabedoria. Como Daniel, que foi dotado pelo Senhor, segundo a sua infinita misericórdia, de sabedoria, de inteligência, de entendimento. E por isso, Daniel teve muito sucesso. Ainda que estivesse exilado num país estrangeiro, hostil aos seus costumes, hostil às suas crenças, mas ele se desenvolveu, se destacou naquela sociedade. Por quê? Porque a pedra angular estava com ele. Porque os anjos estavam a todo instante dando-lhe proteção, guardando de toda e qualquer pedra de tropeço. Presta atenção. Presta atenção. Eu quero agora mencionar uma pedra que foi removida pelo próprio Deus. De suma importância esta pedra para a minha vida, e para a sua vida. Lucas capítulo 24, versículos 1 a 8 diz: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Eu vou repetir o que é que foi necessário para a minha vida e para a sua vida. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. A ressurreição de Jesus significou para nós a oportunidade de alcançarmos a vida eterna. Um dia, assim como Jesus, o tal qual Jesus, ressuscitaremos num corpo glorioso. Não neste corpo corruptível, mas num corpo glorioso, para viver eternamente com Cristo. Um dia, Jesus vai voltar para julgar a humanidade, pessoa a pessoa.
Ninguém deixará de estar na presença do Senhor Jesus. É o que está escrito. Creia nisto. Pedras removidas, creia nisto. Pedras removidas tornam-se pedras edificadas no coração. Esta pedra foi removida pelo Pai até o sepulcro de Jesus. Ele ressuscitou num corpo glorioso. E do mesmo jeito nós vamos ressuscitar num corpo glorioso. Lembre-se sempre desta mensagem. Pedras removidas tornam-se pedras edificadas no coração. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre esta palavra de Deus que você ouviu e que você compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, que alegria permanente temos no coração em saber que somos salvos, em sabermos que temos a vida eterna, em sabermos que, ainda que venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, nada vamos temer, porque a nossa ressurreição está garantida num corpo glorioso. Remove, Senhor, todas as pedras que nos coloca na possibilidade de tropeçarmos e sairmos do centro da tua vontade. Que o Senhor tenha a liberdade de retirá-las, de removê-las, de esmiuçá-las com um martelo divino, que é a justiça de Deus. Que o Senhor, através do teu Espírito, vá neste momento ao encontro desta pessoa que está a ouvir esta palavra. E ela, de uma forma espontânea, com alegria, de uma forma voluntária, confesse os seus pecados a Jesus. Confesse os seus pecados a Jesus. Se arrependa e entregue a sua vida a Deus, para que pedras, grandes pedras, sejam removidas para tornarem-se então pedras edificadas em seu coração. É com fé, Senhor, no nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação neste culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.